terceira série do Força Máxima. Tudo bem com vocês? Professor Timóteo na área novamente, para trabalharmos aí mais um módulo de Matemática 2, falando aí sobre a nossa geometria espacial. Bem, nesse módulo aí, estamos na apostila 5, módulo 21, e aí a observação que eu sempre faço é a página da apostila, né? A página, vamos estudar desde a página 651 até a página 654, 651 até 654. Bom, vamos entender o que significa essa esfera, né? Um assunto tão complexo de se entender, mas que nós vamos ver alguns detalhes aqui que são essenciais para o nosso entendimento. Deixa a gente só ler uma história aqui para ficar ciente do surgimento disso tudo, tá? Você sabia que o avião, na maior parte do voo, está percorrendo uma trajetória circular? Em alguns anos antes de Cristo, astrônomos gregos observavam os navios se afastando no horizonte em partidas a expedições e percebiam que, com um pouco mais de 10 mil metros de distância da costa, parte do casco já não era mais visível. Com pouco mais de 20 mil metros de distância, era praticamente impossível ver parte dele. Com isso, começaram as suposições de que a Terra era esférica. No final do século XVII, Newton apresentou uma solução científica para provar que a Terra era realmente esférica, ou pelo menos aproximadamente, por meio de conceito de gravidade. Com base nesse conceito provado por Newton, descobriu-se que a superfície do planeta é formada por vários círculos, e o avião, mantendo a mesma distância desta, está voando sobre eles. Nesse módulo, estudaremos características das esferas e seus elementos. Bom, a gente tem um globo terrestre aí, né? Com formação de vários círculos, né? São vários círculos dentro dele, formando um só, né? Bom, vamos ver, vamos definir essa esfera de fato aí. A nossa laranjinha, o nosso limão, vamos ver. Definições de esfera. A esfera é um sólido gerado pela rotação completa de um semicírculo no seu centro, e raio R em torno de uma reta de eixo, beleza, que contém seu diâmetro. Desse modo, é um conjunto do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio. Então, nós temos aqui um eixo de rotação, nós temos aqui um semicírculo, ok? Ó, semicírculo, e ele vai rotacionando. Essa rotação vai gerar círculos em torno desse raio, né? Esse raio aqui vão gerar círculos e mais círculos em torno desse eixo aqui de rotação, né? Fica bem parecido com um globinho, com um lustre aí. Nós temos alguns lustres, um gominho de tangerina, nós vamos ver isso mais lá na frente, tá? Bom, aí forma-se esse círculozinho aqui. Então, cada pedacinho aqui é esse círculo dentro da esfera. Bom, seção plana é a região determinada pela interseção de uma esfera com um plano perpendicular. Então, peguei um plano, peguei lá minha laranja, peguei um plano qualquer, sei lá, um pedaço um pedaço plano de vidro e sancionei ela, né? Cortei essa laranja. É um plano perpendicular ao eixo, né? Esse eixo de rotação aqui, tá? Então tem um eixo de rotação aqui, ó. Nossa, ficou retinho, ficou até bonito. Tá? Tem esse eixo aí. E a gente afirma que essa seção plana é um círculo, tá? Então essa seção aqui, ó, a seção plana é essa aqui, ó. Tá bom? É essa aqui, lá dentro, tá? É a seção plana formada pelo corte desse plano que é chamado de plano secante. Vai cortar ela, obviamente, distante do centro, né, galera? Né? Aí nós vamos ter ali... Agora eu vou tirar isso aqui.
Aí nós vamos ter aqui o centro da esfera. Esse Dzinho aqui é a distância do centro da esfera até o plano secante, né? Essa distânciazinha aqui do D até tocar na esfera é chamado de raio menor, então é o raio do plano, né? O raio da seção. E esse R maior aqui é o raio da esfera. Então esse corte é feito fora do centro para gerar esse Dzinho, que é a distância do centro até o corte, né, até esse círculo formado aqui na seção. Esse Rzão é o R da esfera e esse Rzinho aqui é o R da seção, tá? Sendo o R a medida do R da esfera e Rzinho a medida do raio da seção e D sendo maior que zero, a distância do plano alfa ao centro da esfera. Então nós temos aí um teorema de Pitágoras novamente, porque o plano é perpendicular ao eixo, lembra que eu coloquei o eixo aqui? Então forma 90 graus aqui no eixo, né, passando pelo centro. Esse pedacinho que D é a distância do centro até a seção. Esse Rzinho é o raio do círculo da seção. E esse Rzão aqui é o raio da esfera. Então formou aí um teorema de Pitágoras, né? Usando o raio da grande, o raio da esfera, o raio da seção e a distância do centro da esfera até a seção, ok? Nós temos aí nossos elementos da esfera. Que elementos são esses? Nós temos os polos, né? Aí a gente pode pensar no nosso planeta, só para a gente ter uma ideia, ok? Os polos seriam as extremidades norte e sul, certo? Nós temos o paralelo, que seria um círculo aqui próximo ao polo, né? O meridiano seria esse círculo que vem por fora aqui, ó, passando pela frente. O equador, né, seria um círculo, um outro círculo formado aqui, uma seçãozinha, né? Obviamente não tem um plano, mas é uma seçãozinha aqui, como se fosse abaixo do centro, ok? Então temos polo 1, polo 2, meridiano, como se fosse um círculo olhando para a gente, né? Um círculo aqui como se fosse assim. Vou dar só uma ideia, tá? Só para a gente poder ver. Um círculo na vertical, o paralelo e o equador são círculos na horizontal. São círculos deitados e o meridiano é o círculo vertical, ok? Então, eixo é a reta que passa pelo centro da esfera, vou marcar ali. Paralelos são as interseções da superfície com o eixo, né? Então a superfície norte e a sul aqui, ok? Isso aí ia trocar, ia falar besteira. Equador, isso aí é importante entender, tá, galera? É a interseção da superfície esférica com o plano perpendicular ao eixo, tá? Então, ó, cortei aqui, é como se fosse mais ou menos isso aqui, ó, galera. Tá? O equador seria essa seção plana aqui, tá? Perpendicular ao eixo, né? Então, ó, é a interseção da superfície esférica com o plano perpendicular ao eixo. Paralelo é a circunferência de uma seção paralela ao eixo, então paralelo e circunferência, tá? Também. E meridiano é a circunferência da seção cujo plano passa pelo eixo. Então, meridiano seria essa circunferência assim, na vertical, paralelo e equador na horizontal. Obviamente, paralelo e equador com suas características, né? Paralelo é uma circunferência de uma seção paralela ao equador, tá? Então, paralelo tem a ver com o equador, é o comparativo aqui. E o equador é a interseção da superfície esférica com um plano perpendicular ao eixo. Então, o equador seria essa seção aqui e o paralelo seria uma seção seria uma circunferência, na verdade, né? Seria uma outra seçãozinha, só que circunferência em relação ao equador, tá bom? Deu para entender, né? Não ficou confuso, não. Tá, vamos ver aí. Coordenado da localização de um ponto na Terra. Aí tem a longitude e latitude, tá vendo? Os paralelos, o equador, né? Latitude e longitude, ok? Ó, meridiano, visto dessa forma aqui. Esses aqui são os paralelos ou o equador, né? Tá? Então, a longitude é a distância do meridiano de Greenwich, medida ao longo do equador. Sua medição é feita em graus
podendo virar de 0 a 180 para leste ou para oeste. Tá? A altitude, para medir-se a altura de um ponto sobre a Terra, define-se esta como a esfera de raio fulano de tal aqui, 6.378 km. A altitude de um ponto da Terra é a distância na vertical, ó, essa seria isso aqui, ó, meridiano de Greenwich, é isso aqui, ok? E o Equador é essa linha aqui. A altitude no ponto da Terra é a distância na vertical em relação à superfície terrestre. Então seria essa distância daqui, né? Beleza? Pulei latitude aqui. Latitude é a distância do Equador, da distância ao Equador, medida ao longo do meridiano de Greenwich. Então tem o meridiano aqui. E o Equador está aqui, né? Passando aqui. Beleza? Essa distância é dada em graus, podendo variar de 0 a 90 para norte ou sul. Né? Então, latitude norte ou sul e longitude leste-oeste. Ok? Beleza, vamos ver. Volume de uma esfera. Agora melhora, tá, galera? Porque como ela é tridimensional, o nosso raio não ficaria ao quadrado. Nosso raio ficaria aí ao cubo, tá? Ok? Só para a gente ter aí uma noção de que as coisas vão mudar aí. Seja uma esfera de raio R e um círculo equilátero. Cilindro, desculpa, galera. Cilindro equilátero. Também de raio R, que possui no seu interior dois cones com bases nas bases do cilindro e com vértice no ponto médio do eixo dele. Então, ele tem dois cones dentro de um cilindro. Tem uma esfera de raio R, um cilindro equilátero de raio também R. Então, o cilindro equilátero tem a ver com o diâmetro da base e a altura tem o mesmo valor, ok? Então, 2R, 2R. Seria assim, na latinha de refrigerante lá. E esse cilindro equilátero tem dentro dele dois cones, ok? Ele se toca como se fosse uma ampuleta. Aqui, ó, tá o desenho aqui. Tem uma esfera de raio R, um cilindro equilátero e dois cones lá dentro. Tá vendo? E aí forma-se essa seção aqui vazia, tá vendo? Roxinho, ó. Vazio aqui. Essa aqui é a base do cone do cilindro, essa aqui é a base do cone do cilindro, tá? E nós temos essa área roxa aqui, ó. Tá vendo? Triângulo aqui, e aí tem um círculo lá dentro. Ok? Lembrando que a altura aqui é 2R porque é equilátero. Então essa base também aqui, 2R por ser equilátero. O volume da esfera seria o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Então calcularia o volume do cilindro e o volume dos dois cones. Né? Então eles têm a mesma altura aqui. Ó. Tá? Então essa esfera está aqui. Ó. Essa esferazinha seria essa estrutura circular que ficou aqui. Tá vendo? Esse roxinho aqui é isso aqui. Tá? Tem esse comparativo. Tá? Então seria o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. Então é πr ao quadrado vezes 2r, menos o volume dos dois cones. O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então 2 vezes 1/3 vezes πr ao quadrado vezes h. Que esse h aqui do cone seria o r, né? Metade da altura do cilindro equilátero. E aí o que nós vamos ter? 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. Vai ter que rolar no MC. Chegamos à conclusão aqui que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Vamos ver aí algumas coisas mais aprofundadas. Tá? A área da superfície esférica. Imagine uma esfera sendo aproximadamente a união de um número enorme de pirâmides congruentes, cuja altura no limite é igual ao raio da esfera. E os vértices se encontram no centro dela. Né? Parece ali uma pirâmide de base hexagonal. Tá?
mas são várias pirâmides se encontrando lá dentro, no vértice dela, e a altura aí seria cuja altura da pirâmide é o raio da esfera. Então vão ser várias pirâmides aqui dentro, e essa altura da pirâmide aqui, essa aresta lateral daqui, seria o raio da esfera. Considerando que a superfície esférica tenha ficado dividida em vários polígonos, N polígonos, cujas áreas são A, N, A1, A2, A3, o volume da esfera é dado pela soma de todas essas áreas, né? Seria mais ou menos isso aí, tá? Como o volume da esfera, né? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, e eu preciso tirar cada áreazinha dessa, cada área dessa, de dentro, né? Para formar uma delas, uma área da superfície esférica. Então, o que o autor da questão faz? Ele faz assim, 4/3 de πr ao cubo, que seria o volume, menos 1/3, né? Porque cada uma delas representa 1/3, um terço do todo. Então, um volume, né? Uma parte do volume. Seria mais ou menos isso, tá? Que seria 1/3 da área da base vezes o raiozinho, que é a altura de cada pirâmide. Né? Então, cada pirâmidezinha aqui, o seu volume seria 1/3 da área da base vezes a sua altura. Então, eu vou tirar do volume principal 1/3. Então, me sobra aí 4πr ao quadrado. Tá? Ali é o quadrado mesmo, tá, galera? É o quadrado mesmo, tá bom? Fuso e cunha. Tá? Nós vamos ter que pensar aí, galera, na tangerina, para a gente entender esses dois tópicos aí. O fuso esférico e a cunha. Um vai ser a área, o outro vai ser volume. Tá? É a superfície gerada pela rotação de um ângulo alfa em uma semicircunferência em torno do eixo que contém seu diâmetro. Bom, é isso aqui. Eu tenho a esfera, só para a gente entender. Eu tenho a esfera, tem a rotação dela, tá? É como se fosse esse meridiano aqui, ó. Tá vendo esse meridiano? Tá? O fuso esférico seria o meridiano, né? A junção aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó. Ó. Seria o gominho da tangerina. Aí tem um ângulo ali. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo formado a partir daqui, ó. Esse ângulozinho aqui, ó. É o que ele tá fazendo nesse desenho aqui. Então, ele forma aqui um gominho, é o fuso esférico, tá? E ele vai trabalhar com um ângulo. Vai fazer uma regrinha de 3. 360 graus, que seria aí o comprimento, né, em graus do círculo, só que ele vai usar a superfície esférica. Então, usa 360 graus, porque isso aqui é uma superfície esférica, nós estamos calculando a sua em relação à lateralzinha, né? Em relação à sua composição, o ângulo vezes a área do fuso. Então, a área do fuso é a multiplicação disso aqui. A área do fuso seria 360. A área do fuso seria 4πr ao quadrado vezes alfa, dividido por 360. 4, 360 corta, vai ficar sobre 90. Tá? Então, toda vez que falar de área de fuso, seria πr ao quadrado vezes o ângulo, que representa o fuso, divididos por 90. Ok? Tá? Agora vamos falar da cunha esférica. Tá? Um trabalhou com a área e o outro vai trabalhar com o volume. Então pensa no gominho da laranja. Aqui você está calculando a área do gominho da laranja, da tangerina, desculpa, galera. A área do gomo da tangerina. Então é fuso. Tá? Se ele for calcular o volume, é cunha. Também vai usar grau, tá bom? Mas se aqui usou a área da superfície, aqui vai usar volume. Vamos ver. Cunha é o sólido gerado pela rotação de um ângulo alfa de um semicírculo de raio R em torno do eixo, que contém o seu diâmetro. Tá bem parecido com o outro. Vamos ver. Cunha, ó. Só que aí, aqui a gente só pegou essa parte externa, tá vendo? Essa parte roxinha, lilazinha aqui. Agora nós vamos pegar tudo. Então nós vamos fazer um cortezinho aqui no meridiano e vamos pegar isso tudo aqui. Ó,
Aí o que nós temos? Essa parte de dentro, roxo mais escuro, e a parte do roxo mais claro, que seria esse fuso, né? Esse fusozinho aqui. Só como a gente está fazendo a cunha, a gente está pegando, calculando o volume dela. Tá? Então vamos fazer a cunha esférica. Em graus aqui, 360, pelo volume da esfera. Então o volume da esfera está para a sua quantidade em graus, assim como a área da superfície esférica, quantidade em graus. O grau que você quer da cunha e o volume da cunha. Tá? Então é o volume do gomo em relação à esfera toda. Aqui é a área do gomo, né? Seria só essa partezinha de fora aqui, a área do gomo em relação à esfera toda. Tá? Então seria volume da cunha vezes 360 é igual a 4 terços de πr ao cubo vezes r ao cubo, vezes alfa, desculpa. E aí vai passar dividindo. 4 terços de π, ficou numa fraçãozinha aí, vai rolar divisão de frações. Vai ficar volume da cunha é igual a πr ao cubo vezes o ângulo da cunha, né, o ângulozinho que vem lá de dentro. Esse ângulo que é tanto do fuso quanto da cunha, esse ângulozinho daqui, né? Que a gente até chegou a fazer aqui. Divididos por 270. Ok? Bom, agora nós vamos ter uma visão dessa esfera desenhada dentro de outros polígonos. Tá bom? Então é uma visão com mais detalhes. Vamos ver aí, ó. Inscrição e circunscrição. Inscrição é quando ele está dentro e circunscrição é quando ela está fora. Esfera e poliedros. Uma esfera está inscrita em um poliedro se somente C tangencia todas as faces do poliedro. Nesse caso, também se diz que o poliedro está circunscrito à esfera. Então, isso aqui é importante. Então, a esfera tem que tangenciar, tem que tocar em todas as arestas do poliedro. Tá? E aí, quando eu faço um corte, então, ó, isso aqui seria a aresta, né? Então, se é a aresta do poliedro, é a altura da nossa esfera. Porque se a esfera está tangenciando todos os lados, ela tangencia essa base aqui de cima. Né? Se ela tangencia essa base aqui de cima, então temos lá dentro o diâmetro da esfera, né? Seria isso, né? O diâmetro da esfera, que seria aqui a aresta do poliedro, ok? Aí a gente tem aí, ó, o cortezinho. Cortamos aqui como se tivesse cortado aqui em cima ou lá embaixo, ou qualquer uma das suas laterais do cubinho ali, né? E aí nós vamos ter o raio, que seria essa distânciazinha ali que a gente já viu. Temos aqui a aresta do poliedro, né? Que seria aqui o diâmetro, e o raio seria a metade da aresta. Ó. Ele fala aqui, ó, o raio é a metade da aresta. Ok? Aí nós temos aqui um outro poliedro de base quadrangular, né? Tá misturadinho ali, se juntou. A esfera está lá dentro, tangenciando todas as arestas desse polígono aí, tá? Desse poliedro. É um poliedro de 8 faces, ok? Então tem duas para a gente aqui, duas lá atrás escondidas, duas para a gente aqui, duas lá atrás escondidas, tá? E nós vamos ter isso aqui. Vai haver um corte. Ele cortou aqui como se fosse essa aqui no meio, né? Cortou aqui no meio e ficamos assim, ó. Essa visão é uma visão de cima, tá, galera? Como ficou? Uma visão de baixo, né? Você olhando daqui para cá depois do corte, ou se você não tivesse essa partezinha aqui de baixo, você cortando, como é que você veria isso, né? Você veria aí esse círculo aqui dentro, né? O círculo lá dentro, tocando na aresta quadrangular aqui. É como se fosse assim, você não está vendo lá, mas seria isso aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. É como se fosse isso, tá? É essa imagem que você está vendo aqui, do ladinho, tá? Aí nós temos aqui o raio da esfera. Essa aqui seria a diagonal do quadrado,
tá? Diagonal do quadrado também, diagonal do quadrado, raio, ok? Aí a gente forma aqui, ó, metade da diagonal, raio e metade do lado, tá? Aí a gente pode fazer teorema de Pitágoras, você que sabe, mas também que a gente pode chegar a essa característica, ó, daqui até aqui é metade da aresta do poliedro. Daqui até aqui também é metade da aresta do poliedro, ó, teorema de Pitágoras, tá? Então, o que seria? A sobre 2, A sobre 2, A sobre 2 ao quadrado, A sobre 2 ao quadrado, que seria x, né? Aí a gente vai chegar à conclusão que o ladinho dele mede A raiz de 3 sobre 2, tá? E o raio dessa esfera seria A raiz de 6 sobre 3, tá? E a gente teria que calcular isso aqui, ó. Aqui é o ponto médio, então aqui seria A raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, é metade. Isso aqui seria A sobre 2 e aqui seria o R, né? Então aqui seria A sobre 2 ao quadrado igual a R ao quadrado mais A raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, ou A raiz de 3 sobre 4. Seria isso, tá? Ao quadrado. Aí faria a conta, chegaríamos à conclusão de que o raio dessa esfera inscrita seria A raiz de 6 sobre 6. Ok? Se você quiser ver aqui também, ó, isso aqui, ó, é a altura do triângulo isósceles, ó. Esse raio aqui é a altura do triângulo isósceles, tá? Isso aqui é A sobre 2, A sobre 2. Esse ângulo aqui, A sobre 2, A sobre 2. Então, os ângulos da base são iguais. Tá? Dá para fazer triângulo retangular, dá para fazer muita coisa, galera. Muita coisa mesmo, para a gente poder visualizar. Bom, aí temos lá a esfera, ela circunscrita, né? Ela está fora desses polígonos. E aí, do cubinho, do octaedro aqui, vamos pensar assim, tá? E qual é a visualização nova, né? Então, isso aqui seria a diagonal, né? Então, está tangenciando também, esse poliedro está tangenciando lá. Então, essa diagonal aqui do poliedro seria o diâmetro, 2 R's, né? Esse Azinho aqui é esse A daqui, ok? E aí a gente pode calcular quanto vale isso aqui, né? Então nós temos aqui que o raio dessa esfera circunscrita é a raiz de 3 sobre 2, que seria metade disso aqui, tá bom? E que o lado desse carinha aqui, né, desse poliedro lá dentro, provavelmente aqui está dando a entender que é um paralelepípedo, né? Não é um cubinho, é um paralelepípedo. É a raiz de 2. Então a base é a raiz de 2, a altura A. Tá? E no octa aqui, nós vamos ter o corte novamente. Vamos cortar, ela está circunscrita, então você vai ver dessa forma, né? Vai ver um quadrilátero aqui, ok? De aresta A, tá? E essa distância aqui, ó, daqui até aqui, a altura desse carinha, né? De A até C, é o diâmetro, 2 R's. Então, ó, essa diagonal aqui é 2 R's, então aqui é R, aqui é R. Então já dá para fazer o teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Então, o A seria 2R ao quadrado. E o R seria A raiz de 2 sobre 2. Né? Agora ela num cilindro, ok? Ela está inscrita no cilindro. Houve um corte novamente. E aí como é que a gente vai ver isso, tá? Vemos assim, ó, a distância daqui até aqui. Essa distância aqui é R, ou 2 R's, tá? Se for completa, 2 R. Se for incompleta, metade é R. E nós vamos ter que a altura é igual a 2 R's.
porque está tangenciando, está tocando aqui, tocando aqui, tocando aqui, tocando aqui. Então a altura desse cilindro vai ser o diâmetro da esfera. Ok? Bom, ela num cone, está tangenciando todas as telinhas, as arestas, e aí fica mais num tronco de cone, galera. Olha lá, ó. Essa distância daqui até aqui é R, tá? E essa aqui seria a altura, né? Dos troncos. Então essa aqui é a geratriz, ok? Já sabemos que isso aqui é R, né? Então essa geratriz aqui, grandona menos o raio, que seria essa alturazinha daqui até aqui. Então daqui até aqui vale R, ok? Que é o mesmo de baixo. Então a geratriz menos a geratriz, né? O Gzão é igual a R, né? Seria a junção aqui, a altura menos o R. Então vai ser um comparativo, né? Então no conezinho ela é mais complexa de se ver. Nós vamos cortar, ok? Na visualização. E vamos ter dois cones, o cone grande e o cone pequeno. Então nós vamos comparar G comparado a R. G comparado a R. Que é G sobre H menos R, Hzinho menos R. Né? Então Gzinho, ó, G sobre H menos R. Que é igual a Rzão sobre Rzinho, que é igual a H sobre G menos R. Então no cone ela é mais chatinha, né? Tomara que não caia nenhuma aí pra gente não se perder. A gente vai ter que olhar a colinha, tá bom? Então essa aqui é importante, é proporcional. Ok? Uma esfera está circunscrita a um cilindro circular reto, se somente se as circunferências das bases do cilindro estão contidas na superfície da esfera. Nesse caso, também se diz que o cilindro está inscrito na esfera. Ó. Cilindro inscrito na esfera, todas as suas arestas estão tocando, né, o cilindro reto. E aí há um corte, novamente, vamos cortar aí, ok? Vamos fazer um corte transversal? Transversal? Não, transversal, galera, é assim, ó, tá? Seria um corte na vertical, para a gente poder ver ele lá dentro, né? Então isso aqui é a altura do cilindro, é a base do cilindro. Então 2 R's, H, e esse aqui é o raio dela, tá? Então a distância daqui até aqui é o diâmetro da esfera. Rolou aí 2 R's, H, 2 Rzinhos, né? 2 Rzão e H. Aí a gente pode fazer o teorema de Pitágoras para achar o que a gente quiser aí, tá? Uma esfera está circunscrita a um cone se somente C o vértice de todos os pontos da circunferência da base do cone pertencem à superfície da esfera. Nesse caso também se diz que o cone está inscrito na esfera. Então, isso aqui é a esfera dentro dele, né? A esfera inscrita. Essa aqui é a esfera circunscrita. Vai haver um corte novamente, um corte frontal aqui. E aí o que nós vamos ver? Que foi feita uma seçãozinha aqui, né? Temos aqui a altura dessa esfera, seria o 2Rs aqui, tá? Então, 2Rs. Aí esse aqui seria a altura do triângulo, que seria, a gente pode chamar de R, tá bom? Pode chamar de H, desculpa. Então aqui pode 2Rs, aqui vai ser H, tá? Então esse pedacinho aqui seria a altura da esfera menos a altura do triângulo. Então aqui daria 2R menos H. É esse pedacinho aqui, ok? Aí nós temos essa junçãozinha aqui, ó. Então daqui até aqui, ó, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui também é o raio. Formou um outro triângulozinho aqui. Então, ó, R ao quadrado é igual a H, seria a altura aqui, né? Vezes 2R menos H. Tá?
Então, assim, para o cone ela é mais complexa mesmo, tá bom? Quando ela está circunscrita ao cone, tem mais tem mais burocracia, mas isso não nos impedirá de fazer os exercícios, tá bom? Bom, espero vocês aí na próxima aula. Espero que tudo tenha ficado aí claro com essa aula de esfera, beleza? Nos vemos na próxima. Valeu, galera!